Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Diga assim comigo: eu recebo a palavra profética para 2018. Em 2018, eu terei o ano da frutificação. Deus pode tornar produtivo e fértil qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Vamos repetir: Deus pode tornar produtivo e fértil qualquer pessoa. Eu sou essa pessoa. Aplauda o Senhor. Aleluia. Uma coisa muito boa que nós devemos fazer é ficar atento daquilo que é liberado no altar. Então você saiu de sua casa, chegou aqui esta manhã e recebeu uma palavra dizendo que você terá um ano da frutificação. Isso não é um slogan, isso não é uma frase de efeito, isso é uma liberação profética sobre a sua vida. Então eu quero repreender todo espírito de incredulidade que porventura paire na sua mente. Eu quero repreender no nome de Jesus todo questionamento. Para de racionalizar as coisas. Isso aqui não é uma brincadeira. Ninguém aqui está brincando de igreja. Deus vai fazer uma grande frutificação na sua vida. Sabe por que é importante nós ficarmos espertos quando a gente vem para a igreja? Porque um minuto que você perde a atenção, você perde uma palavra, um decreto sobre a sua vida. Então isso é um decreto do Senhor sobre a sua vida. Diga comigo: Deus está decretando sobre a minha vida. Eu vou frutificar em todas as áreas. Amém? Glória a Deus. Eu fico olhando para a palavra de Deus e eu vejo que as pessoas que mais conquistaram em Deus, as pessoas que mais se apropriaram de coisas do reino do Espírito, foram pessoas que ouviram a palavra e se lançaram naquilo. Nós às vezes ficamos questionando muito: será mesmo que vai ser o ano da frutificação? Toda igreja faz o ano da frutificação? Será mesmo porque as notícias são as piores? Porque eu estou ouvindo dizer... E aí nós começamos a cogitar das coisas da terra, com a mentalidade da terra, ao invés de nos apropriarmos do que Deus está dizendo. Então, se você ouviu que este ano é um ano de frutificação, eu acredito que se você é inteligente, sabe o que você vai fazer agora? Você vai lançar sementes à torta e à direita. Você vai começar a plantar todas as áreas da sua vida. Você vai começar a investir em pessoas, vai começar a investir em sonhos, vai começar a investir em ministério. Porque se Deus liberou uma palavra profética no altar, que este ano será o ano da frutificação, você só não vai colher se você não semear. Sabe, eu acho incrível, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, que o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou um tesouro no campo. Quando eu leio essa parábola, me parece que a terra não tinha muito valor e que ninguém dava nada por aquela terra, e tem um tesouro escondido, e este homem descobre. Então ele vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno para se apropriar do tesouro. Sabe, às vezes eu olho, é basicamente isso que acontece na nossa vida. Todo mundo já profetizou, o mundo profetizou que 2018 vai ser um ano ruim. Mas o reino de Deus é semelhante às pessoas que viram tesouros escondidos.
e que se arriscaram a entregar tudo o que tem, entregar toda a sua vida, a se derramar para se apropriar daquilo que enxergaram no reino do Espírito. O reino do Espírito é semelhante a pessoas que olham para o nada, que olham para o improvável, que olham para a terra seca e vê tesouros espirituais. Abra-se a sua visão esta manhã, que se abra o seu intelecto espiritual, efatá, que você enxergue os tesouros espirituais que Deus está liberando sobre a sua vida em 2018. Aleluia! É por isso que você é do reino. É por isso que Deus te chamou para ser uma pessoa de reino. Pessoas de reino olham para onde ninguém vê possibilidades. E ele fala, oh, eu estou enxergando longe. Eu estou vendo o que ninguém está vendo. Então que tal você começar a investir? Invista. Faça um esforço maior. Faça um sacrifício maior. Diga aí para o seu irmão, faça um sacrifício maior. Libere mais sementes. Então, vamos lá, vamos ser práticos. Em que áreas você poderia ser mais liberal nas sementes? Como você poderia investir mais? Se você entendeu que 2018 você vai frutificar grandemente, então você não pode reter a semente. Deus não pode te dar uma frutificação de uma semente que ainda está nas suas mãos. Então você pode começar a partir de hoje, investir mais em pessoas. Diga, eu vou investir em discipulado. Cuidar de pessoas. É isso que você precisa fazer. Se preocupar com pessoas, ligar, perguntar se está bem, orar por eles, pegar a Bíblia e discipular. Sabe por quê? Porque você pode colher uma multidão de filhos e filhas espirituais. Esse é o tempo de você investir na palavra profética, investir em pessoas que têm fome e sede da palavra. Em pessoas que estão cuidando do reino de Deus. Procurar pessoas que são terrenos férteis e investir nelas. Este é o tempo de você procurar a investir em você, no seu ministério. Porque esse é o ano da frutificação, isso quer dizer que você vai frutificar ministerialmente. Mas se você não semear em você mesmo, se você não tiver tempo para ler Bíblia e para orar, você não vai crescer. A semente sobre você mesmo é você sentar e falar, Deus, eu tenho só meia hora hoje. Minha agenda está apertadíssima. Vai que você é assim super ocupado. Eu tenho só meia hora, Senhor. Eu vou ler aqui e eu peço que o Senhor descortine o céu sobre a minha vida. E aí você vai receber maná diário. Revelação diária. Você vai ter para alimentar. Você vai ter revelação para quando você subir no altar, para quando você estiver na sua célula, quando você estiver ministrando sobre a vida de alguém, você ter palavra rema, palavra revelada. Você vai frutificar em todas as áreas. É tempo também de você fazer ofertas audaciosas, ofertas grandiosas, de viver bênçãos financeiras. É tempo de você desprender semente, tudo quanto é semente, você precisa liberar. Amém? Sabe, eu fico vendo, a gente ouve a palavra, a gente se emociona com a palavra, a gente acha lindo. Cadê o tecladista? Me ajuda aqui. Saiu? Ah, é? Isaac, você pode me ajudar aqui com o violão, por favor? Tinha que ser Isaac. Ajuda ele aqui, pastor Edivaldo. Só segura um pouquinho que eu já vou te dar uma instrução.
Então, quando você está lendo a palavra de Deus, lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo... Abre aí sua Bíblia. 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo 3. Quando você começa a ler no capítulo 3, você vai ver algo acontecendo. Então, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Então, Jerusalém era só um reino. Então, quando as tribos se estabelecem, né? E depois eles pedem um rei, Deus dá Saul, depois vem Davi. Davi faz grandes guerras, aumenta, né, o reinado, aumenta o território. Depois vem Salomão, filho de Davi, faz grandes alianças e o reinado de Israel cresce, fica enorme. Mas quando Salomão morre, então vem Jeroboão e Roboão e eles dividem o reino em dois. Então ao norte fica Jeroboão, ao sul fica Roboão. E eles dividem o reino. E assim vai. Os reinos divididos. Quando você chega aqui em 2 Reis, Jorão, o filho de Acabe, ele estava no reino de Israel, em Samaria. Então lá no norte, lá em cima, Samaria. O reino do norte fez de Samaria sua capital. E nessa época o rei era Jorão. E no sul, o reino de Judá, estava Jeosafá reinando. Josafá, rei de Judá. Então eles meio que eram independentes. Mas chegou um determinado momento, eles se juntam para uma guerra contra os moabitas. Aqui eles se juntam para uma guerra contra os moabitas. Então, no versículo 6, nós encontramos assim: então naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel, e também esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás me acompanhar numa luta contra Moabe. E aí então Josafá responde para Jorão: sim, eu irei, serei teu aliado, os meus soldados e os meus cavalos e os teus serão um só exército. Então agora o reino do sul e o reino do norte estão unidos juntos numa batalha contra os moabitas. E eles partem para essa batalha. Só que no meio do trajeto para essa batalha, eles descobrem um problema seríssimo. Não fizeram as contas adequadamente e agora eles não tinham água para sobreviver para os próximos dias. Não tinha mais água. Bom, então não teria nem guerra. Eles seriam abatidos antes de chegar. Não dava tempo de voltar, porque no caminho de retorno eles morreriam de sede. Não dava tempo de avançar, porque para chegar lá eles também morreriam de sede. Se chegassem, talvez não suportariam a guerra. Então exclamou o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor no meio deles? Então Josafá fala assim: no meio de toda essa bagunça aqui, esses monte de guerreiros, de homens de guerra, esses soldados, cavalos, não tem um homem de Deus? Não tem um profeta? Coisa boa é quando tem um profeta no meio do arraial. Coisa boa é quando no meio da batalha, no meio da escassez, no meio da crise, tem um profeta para liberar uma sentença do céu.
E que você seja profeta no meio dessa geração. Que você seja a voz profética no meio da corrupção, no meio do engano, no meio da crise. Então, mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor? Então o conselheiro, rei de Israel, respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Eu me pergunto o que Eliseu estaria fazendo no meio dessa guerra. Ele era um profeta e estava junto com uma comitiva de homens que iam para uma guerra. Sim, ele estava cumprindo um dever cívico. Foi convocado e respondeu à convocação. Não era porque ele era profeta que ele se eximia da sociedade, do que estava acontecendo na nação. O nosso problema é que nós espiritualizamos tudo. Então, se achamos que somos os profetas, então a gente se tranca dentro de uma igreja e deixa o mundo pegar fogo. Será que dá para a igreja mandar profeta para a sociedade? Será que esse tempo não é o tempo da igreja liberar a voz profética para cada lugar da sociedade? Será que não dá para a gente mandar profeta para as escolas, profeta para os lugares, para as empresas, para as indústrias, para você ser a voz profética lá? Então, tem um homem aqui, ó, o nome dele é Eliseu. E Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Jorão, e Josafá, o rei de Edom, e o rei de Edom, foram falar com ele. E Eliseu disse ao rei de Israel: não tenho nada a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Sabe por que Eliseu disse isso para Jorão? Porque Jorão tinha abandonado o Senhor. Desde quando Roboão assumiu lá em Samaria, ele pegou e colocou no meio da nação 2 bezerros de ouro e falou: esse é o Deus de vocês, agora adora. Porque para não enfraquecer o reino do norte, visto que o reino do sul que tinha ficado com o templo havia ficado em Judá. Agora o povo não tinha mais onde adorar. E ele não queria que as pessoas descessem a Jerusalém. Então, para fortalecer o reino do norte, ele fez uma aliança com a Síria e trouxe da Síria 2 bezerros de ouro. E colocou lá na nação. Deus se indignou com aquilo. E no meio disso Eliseu falou: olha, vai procurar os deuses dos seus pais que se corromperam. Não tenho nada com você. Agora você vem atrás de mim? Mas aí, por causa de Josafá, o reino do sul ainda estava se mantendo fiel. Então, por causa de Josafá, mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos juntou para entregar-nos Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, se não fosse por respeito ao rei que ainda mantinha o templo e a adoração, que ainda se mantinha fiel, se não fosse pelo rei de Judá, eu nem olharia para a sua cara, não olharia para você, nem mesmo te daria atenção. Eliseu era terrível, um profeta terrível. Não ia olhar nem para sua cara. Fazer como a minha discipuladora: seu cara de pau. Mas no meio de toda aquela bagunça, é tão difícil profetizar, é tão difícil. Quando está todo mundo desesperado, quando está todo mundo, sabe, em crise, todo mundo está nervoso, todo mundo está xingando, todo mundo está brigando. Porque se tem uma coisa que a crise revela, é o que tem no coração das pessoas.
Na hora da crise você conhece quem é quem. As pessoas estão tudo bem, está tudo bonitinho, mas na hora que a crise chega, o verdadeiro eu aparece. É igual quando os homens seguiam a Davi. Davi tinha 600 homens que o amavam, que o respeitavam, antes de serem rei. Mas um dia esses homens chegam lá em Ziclag, tinham roubado a família, tinham roubado os filhos, tinham queimado os bens. Os 600 homens rodeiam Davi com pedras, ia matar Davi. Os próprios homens dele. O desespero revelou quem aqueles homens eram. Você já prestou atenção nisso? Que na hora da crise você descobre quem são as pessoas? Rapidinho. Mas se na crise, quem ainda não foi estabelecido em Deus se revela, aqueles que são estabelecidos em Deus também se revelam. E ao invés de mergulhar na crise por tudo a perder, eles mergulham no Espírito. Eles mergulham em Deus. Eles vão lá no profundo. Vai lá na sombra do Altíssimo. Vai lá dentro da palavra. E tira uma palavra profética. E ele diz, olha, para essa crise, eu tenho uma palavra profética. Não, eu não vou me perder com quem não foi estabelecido em Deus. Eu não vou me influenciar com xingamentos, com murmurações. Eu estou estabelecido na poderosa palavra de Deus. Eu estou estabelecido nas promessas daquele que é fiel. Ele disse que eu vou frutificar, ainda que não chova, ainda que a terra esteja seca. Eu creio que amanhã haverá abundância sobre a minha casa e a minha vida. Aleluia! Aleluia! Então a gente vem para a igreja, no meio de tanta crise, no meio de tanta assolação, e a gente chega aqui e recebe uma palavra profética como essa. Aí você começa o ambiente, né? Trabalhando o ambiente, porque o que ele fez? Olha, tá difícil profetizar aqui, tá ruim de profetizar aqui. Faz o seguinte, chama um tangedor, chama Isaac. Isaac, traz a sua harpa, que se abra os céus. Aí o Isaac começa a cantar, que se abra os céus. Pode ser essa? Vamos lá? Vocês sabem essa música? Que se abra os céus, que o seu reino vem. Minha fé está em nosso Deus. Que se abra os céus e seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Dá pra gente colocar a bateria e tornar isso mais forte? Vamos lá? Vamos lá, quem vai me ajudar aqui? Cadê? Renata, me ajuda também. Vamos preparar o ambiente, amém? Vamos lá. Isso. Aí você vai ficar de pé. Vamos lá, vamos fazer que a gente está lá no meio da batalha. E o profeta Eliseu te chama e fala, agora todo mundo vamos preparar um ambiente para o Espírito vir e ter uma palavra profética. Amém? Quer subir o tom? Lá menor. Você sabe essa? Que se abra o céu, que seu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus. Que se abra o céu, que seu reino vem. Nossa fé está em nosso Deus.
os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aí o profeta fala assim: olha, os céus vão se abrir sobre a sua vida. Aí você fala amém, porque a chuva de Deus vai descer, amém, e você vai prosperar, amém. É isso. Segunda-feira, o profeta não está lá, o tangedor foi embora, não tem ninguém para liberar o ambiente profético. Tudo que você tem é escassez e a palavra. Mas agora tragam um arpista. E enquanto o tangedor estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento, nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e os seus rebanhos e os outros animais se fartarão. Você precisa ficar desperto. Você precisa ficar esperta. Quando uma palavra é liberada no altar, você precisa ser inteligente e prestar atenção naquilo que Deus está falando. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento. Sabe por quê? O que traz a nuvem é o vento. É ou não é? O que vai fazer a nuvem chegar é o vento. Mas o profeta está dizendo: você não vai ver chuva, você não vai ver vento, você não vai ver vento algum. Aqui ó. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, mas a água vai chegar. Diga comigo: toda palavra profética. Não, só os que vão morar nos céus que estão acordados. Toda palavra profética vem com uma instrução. Então você precisa se posicionar. Toda palavra profética vem com comando de Deus. Vai vir chuva, mas encham de covas este vale. Encham de cisternas este vale. Peguem as suas pás e comecem a cavar, porque vai abundar de água. Peraí, eu vou mandar água, mas você precisa fazer um trabalho. Você precisa se desprender. Segura. Segunda-feira. Não tem água, não tem vento. Tem um enorme campo seco e você com uma pá na mão. Sabe, Deus fala coisas a seu respeito há muito tempo, que eu estou profetizando agora. Deus fala coisas ao seu respeito há muito tempo. Mas você simplesmente acha que isso vai cair do céu e você não se posiciona. Toda promessa está condicionada a um posicionamento. Se Deus falou que você vai ser o grande pregador, começa a se preparar para isso. Recebendo a instrução de Deus: olha, vou mandar a chuva.
Tá bom, Deus, eu acredito, mas eu vou ficar aqui esperando a chuva chegar para eu fazer uma arca. Ele teria completado o propósito de Deus? Ele teria sido útil para o propósito de Deus? Porque se ele entende a revelação, se ele entende que Deus vai fazer algo, o que ele faz? Se posiciona e começa a trabalhar para isso. Deus falou que você vai ser um pregador, e você vai mesmo. Deus vai te levar mesmo. Mas começa a pregar como se você fosse Billy Graham nas cruzadas de 1980. Pode ser 2 pessoas, pode ser 5 pessoas. Prega com a sua vida. Busca conhecimento, busca a palavra, se lança na palavra. Deus falou que vai fazer você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então começa a projetar as estruturas desse ministério. Mas isso dá trabalho. Porque na segunda-feira você tem que lidar com as realidades. E aí você fala, olha, o pastor disse que eu tenho que fazer ofertas audaciosas para viver um milagre financeiro, mas estou eu aqui contando moedas. Aí você racionaliza, não tem a fé audaciosa para fazer uma grande oferta e provar um grande milagre financeiro. Aí você, olha, o pastor disse que Deus vai levantar o meu ministério, mas aí você tem tantas coisas para fazer e tem que dar atenção para A, para B, para isso, para aquilo outro. Passa dias e semanas, você não teve tempo de dedicação para se alimentar da palavra. Não dá para alimentar ninguém. Não teve tempo nem de orar. Querido, se você não ora e não lê Bíblia, não seja líder de nada, por favor. Faça um favor para a igreja. Faça um favor para o reino de Deus, se você não leu a Bíblia inteira ainda. Sabe, irmão, dá desespero de olhar para a classe de lideranças da igreja da nossa nação nesse tempo. São pessoas que estão brincando. São pessoas que não têm comprometimento de pegar a pá e cavar. E cavar. Sim, eu sei que Deus tem promessas, eu sei que Deus te chamou, mas você precisa cavar. Porque não tem nada de romântico no reino de Deus. A palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista, dos profetas, do João Batista e etc. O que acontece? O reino de Deus o quê? Faz o quê? Reino de Deus faz violência, diga comigo. É pauleira, é luta, é batalha, é UFC. Então você precisa se levantar em Deus essa manhã. Diga comigo, o céu vai se abrir. A chuva vai descer. Mas eu preciso cavar cisternas. Senão a água se perde. A chuva de Deus vai chegar. E a chuva do Senhor é a liberação profética de frutificação. Ele enviará a chuva e vai molhar a sua terra em todas as áreas. E você vai frutificar. Essa é a palavra que está sendo liberada do altar para a sua vida. Se eu pudesse, eu dava uma pá para cada um de vocês, para vocês nunca esquecer essa mensagem. Se você pudesse sair daqui com a pá na mão, para você nunca esquecer que você tem um trabalho a desenvolver e que Deus vai abençoar cada esforço seu. Nós vamos gastar um tempo agora em adoração ao Senhor. E essa adoração é para liberar o espírito da profecia sobre essa casa. Vão ser 12 horas, e eu creio que nessas 12 horas Deus vai trazer pessoas aqui para liberar sentenças proféticas para a sua vida. Anote cada palavra.
Se agarre a cada promessa do Senhor. Eu sei que muitos homens e mulheres de Deus vão subir nesse altar. Então nós vamos preparar o ambiente como Eliseu chamou o tangedor, para que o espírito da profecia fosse liberado. O espírito da profecia está vindo sobre essa casa. Oh, vamos lá, erga suas mãos. Nós vamos gastar esse tempo agora, até a hora do almoço, só em adoração. A sua adoração vai liberar um nível de frutificação. O seu nível de adoração vai liberar o seu nível de frutificação. Adore, adore. Diga aquela palavra que só você sabe de falar para o Senhor, que Ele vai ouvir só dos seus lábios. Adore. Cadê as meninas das danças? Meu coração para que entre o Rei Jesus.